Campina Grande, 5 de março. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida. E logo mais o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo, juntamente com o pastor Jeremias, um tema muito importante: ídolos do coração. E o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão para a nossa edificação. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração. Pai, obrigado por este novo dia que Tu estás acrescentando à nossa existência. Continues a falar ao nosso coração através de toda esta programação, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los da letra à palavra com o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes. Nos aguarde. Fala, gente boa! Sala de prosa. Tô conferindo aqui, porque se tiver de cabeça para baixo, você já pensou, ó, mesmo que a placa esteja assim, nós estamos, ó, ligados no eterno, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aqui, uma parceria, 8ª Igreja Presbiteriana e Luz para o Caminho. Reverendo Santo Varão, melhor chamar de Santo Varão, né? Não? Nossa conversa hoje é sobre ídolos. Ídolos do coração. Ídolos do coração. Esse é o negócio do dia? Da hora. Da hora. De todos os momentos, né? Atinge todo mundo? Sem exceção. Eu acho que o maior inimigo que o homem enfrenta é aquele que ele enxerga diante do espelho. O narciso. Ele mesmo. É aquele cara lá. Os ídolos do coração são mais maquiados, são mais disfarçados, por isso mais perigosos, mais sutis. Tem aqueles ídolos gerais. É. O Flamengo. Aí é o negócio. Flamenguista brutal aqui, menino. O galo doido, os cruzeirenses até tremem na hora dessa. Mas eu acho que já tive isso, assim, do esporte. Quando o garotão tinha lá o quadro do atleta lá, cara, aquilo tomava o coração, a mente. O time perdia a alegria. Não, e eu adoeci uma vez que o time perdeu. Adoeci, minha mãe disse que eu tive febre. Meu pai. Varão, era assim, eu acho que tem uns ainda assim hoje, sabe? Corintiano é assim. Sala de prosa trazendo você de volta, para você não ir embora aqui, ó, mas estar conosco. Fala assim, ídolos que têm atingido hoje a juventude. Ô, pastor, eu acho que talvez a coisa mais íntima é o prazer pessoal, é o hedonismo. Seja o sexo, seja a autoexpressão de... O lazer, a diversão, o esporte, malhações, fitness. É o cara adorar ele mesmo, cultuar o corpo dele mesmo, ficar diante do espelho, se olhando, se admirando, ou talvez alguns... O cara malha, e põe aquela blusa assim, mamãe me olha. Toda hora que ele vê no espelho, ele tá assim. É um negócio e complicado. Varão. Tem aqueles ídolos que a gente diria assim, né? Pessoais, que é o prazer, o dinheiro. Até líderes espirituais podem ser seduzidos pela idolatria do dinheiro? Idolatria do dinheiro é talvez o ídolo. Aliás, curioso, é que Jesus chama a riqueza de Senhor, Mamon de Senhor. Ele não chama César de Senhor, ele não chama nem o diabo de Senhor, mas ele chama dinheiro de Senhor, Mamon. E outra coisa, é um Senhor que exige dedicação exclusiva. Do coração. Onde é muito interessante o texto que diz assim: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde você põe o seu dinheiro, seu coração foi para lá. E é curioso que não precisa ser rico para ter amor ao dinheiro. Tem gente que é rica e não tem amor ao dinheiro. Tem gente que é pobre e tem amor ao dinheiro. Aí é brutal, né, gente boa? Mas é por quando o cara cobiça o que é do outro. O cara não tem alegria de ver ninguém prosperar.
toda vez que o cara compra um terno novo aqui agora, o terno hoje aqui é diferente. Também, a ideologia pode ser um ídolo? Pode, é. A ideologia, por essa ideologia, seja ela de que bandeira for, pessoas vivem, pessoas morrem, pessoas lutam, pessoas massacram o próximo. Aliás, o que mais matou na história da humanidade, se não a ideologia? O século XX foi campeão de mártires das ideologias. Né? Foi o nazismo, foi o fascismo, foi o comunismo. Isso pode, uma ideologia também disputa o lugar no coração do crente, hein? Por exemplo, quer ver uma coisa? Existem coisas boas em si que podem se transformar numa bandeira de ídolo. Eu sou calvinista. É uma benção ser um calvinista? É, eu acho que é. Ou arminiano? Ou eu sou arminiano, convicto. É uma benção para ele? Carismático. Mas aí a pessoa transforma aquilo... Neopuritano? Na bandeira dele. E como é que eu faço transformar a bandeira dele? É que ele começa a olhar o outro de cima para baixo. Deus não pode estar nele. Com desprezo. Eu sou bom, eu conheço, eu sei, eu estou certo. O outro é um coitado. Dá um critério aí para o cara ajudar a ver se o ídolo está lá ou não. Eu acho que no momento em que você chama atenção para você, para aquilo que você tem, para os talentos ou dons que você acha que tem, o dinheiro que você tem, a posição que você ocupa, você é quem se projeta. Aquele homem da parábola que prosperou, a colheita dele deu com fartura, e ele disse, eu construirei os celeiros, minha alma, agora você está garantida. Fez tudo para ele, para a glória dele, para o deleite dele. Por isso que a Escritura diz, cuidado para você não viver elogiando a você mesmo. O centro da sua vida, o primeiro lugar, tem que ser só um. Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ocupa o primeiro lugar ou não ocupa lugar nenhum. Porque eu não aceito o segundo lugar. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Aí, nesse caso, é 8 ou 80. Esse é o ponto. Ou Jesus é o Senhor. Então, constantemente, a gente precisa pedir. A palavra de Deus tem que olhar no espelho da palavra de Deus. Presta aí, mestre. Agora. A gente precisa olhar no espelho da palavra de Deus, porque aqui é o espelho que mostra quem que está dominando o coração da gente. Pedir ao Espírito Santo para falar o coração da gente. E ter humildade para ouvir os irmãos. Às vezes, pastor, há outro aspecto interessante nesse ídolo do coração, por isso que é do coração. Escondido. Conforme lá em Ezequiel, 13, versículo 3, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. É o 14:3. Filho do homem, e esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Dentro do coração. É que alguns ídolos só Deus vê. A esposa pode virar varão. O filho pode virar um ídolo. O neto pode virar um ídolo. O ministério pode virar um ídolo. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a renunciar à idolatria. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupar o lugar central de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, virou um ídolo. Até pregar. Até pregar. O que você mais gosta na vida? Não é Deus, é pregar. O que você gosta na vida mais? Fazer a obra. Fazer a obra. Isso é sutil, hein, gente boa? É sutil. É sutil. Ídolos do coração. Pedir ao Senhor Jesus, precisa de uma oração sobre isso, viu, varão? Para dar discernimento. Discernimento, para o Espírito de Deus mostrar o sujeito, assim, para, lendo a palavra de Deus, jogar luz na alma dele, o cara quebrantar diante de Deus, a mulher, a moça, o rapaz, o empresário, o político, o militante, o profissional bem-sucedido. Irmão, ore por nós. Ore por aqueles que você ama, que às vezes você suspeita que está enredado, mas ore por você mesmo. É mais fácil, né, a gente identificar os ídolos que estão no coração do outro. Suspeitar, né?
ou suspeitar do que identificar os nossos próprios ídolos que estão no nosso coração. Porque no coração é só o Senhor que conhece o coração. É só o Senhor. Então, às vezes a gente fala, esse ídolo está lá, mas vamos deixar para o Senhor mostrar para ele, mostrar para nós, e nós termos compaixão de todo mundo. Exato. E pedir a Deus que guarde os nossos pés. Olha que palavra desafiadora essa de Ezequiel. Ídolos do coração. Vamos orar, Reverendo? Vamos orar. Uma palavra antes de orar, pastor, é o aspecto que nós deveremos ser rigorosos com nós mesmos e mais compassivos Isso. com as pessoas. Boa. Ó, exija mais de você. Tenha mais calma com os outros. Beleza? Por aí. Vamos orar. Deus, nós queremos apresentar a nossa vida. A minha vida aqui, Senhor porque Deus. Tu conheces o nosso Com luz coração. dentro da minha alma, Senhor Deus. E o nosso coração é enganoso. dentro da E alma às do teu vezes servo. ele pensa uma coisa, deseja algo meu Deus. que não é o que tu queres, não é o que te agrada, Meu não é Senhor aquilo que Jesus. traz edificação, nem para a nossa vida, nem para as pessoas que estão à nossa volta. Dá-nos discernimento. Amém, Senhor. Dá-nos prudência. Amém, Senhor Deus. Dá-nos graça para Amém, não Senhor nos Deus. rendermos a esses ídolos. Amém, meu Deus. Dá-nos coragem para Meu romper Deus, com esses em ídolos. nome de Jesus. E dá-nos, Deus, a bênção do teu perdão. Amém. E dá-nos a bênção, Deus, de sermos alguém compassivo para Sim, tratar Senhor o nosso irmão com generosidade. Isso mesmo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, siga conosco sempre. Sala de Prosa. E divulgue. Olha, lhe fez bem, não fez não? Fala sério. Alguém já lhe falou que foi abençoado com Sala de Olha, Prosa? é muito curioso. Eu estou rodando para esse Brasil afora e todo lugar que eu chego, as pessoas dizem, eu estou assistindo Sala de Prosa e estou gostando. É boa. Então divulgue. E siga conosco aí nas redes sociais. Você pode seguir a LPC, uma agência missionária. Luz para as nações. Um abraço, gente boa. Grande abraço e Deus abençoe. Oséias, hoje será o capítulo de número 5, de Oséias, e vai ser todo o capítulo hoje, 5, nós vamos falar sobre o juízo divino e o chamado ao arrependimento. Juízo divino e o chamado ao arrependimento. Oséias capítulo 5, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: ouve isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Avém, cuidado, Benjamim.
Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho. Para a casa de Judá, eu mesmo, o despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Meus irmãos, o livro do profeta Oséias apresenta uma mensagem. A gente pode dizer assim, até agora a gente tem visto que o livro de Oséias apresenta uma mensagem muito forte, né? Muito pesada. E essa mensagem forte e pesada é porque essa mensagem ela está envolta ao amor e à justiça de Deus. E todas as coisas que envolvem o amor e a justiça de Deus, de fato é pesado. E no capítulo 5, nós encontramos então um outro julgamento severo contra Israel e Judá. E por que esse julgamento severo contra Israel e Judá? Por causa da corrupção e da adoração a outros deuses. Alianças políticas erradas e afastamento do Senhor. Então, a gente percebe, irmãos, dentro desse livro de Oséias, o quão danoso é quando um povo prefere adorar outros deuses que não é Deus verdadeiro, e quando seus representantes políticos adoram também a outro Deus e fazem então aliança com o povo inimigo. É algo assim que destrói qualquer civilização, qualquer nação. Então Deus os compara a uma nação doente, que busca cura em lugares errados. Agora preste atenção aqui. Fazer um diagnóstico do mundo, não precisa, porque já está aí. O que aqui está direcionando é para o povo de Deus. Trazendo para nós, é a igreja. Ele está se referindo à igreja. Ele está se reportando à igreja, a nós. A nós. Ele não está se reportando ao mundo. Ele não está falando de que os assírios o traíram, se prostituíram. Não, ele está falando com o povo dele. Está se dirigindo ao povo dele. Amém, meus irmãos? O mundo já é mundo. As alianças do mundo já são escusas. Para que Deus vai chamar a atenção do mundo se o coração dele já é voltado para essas coisas? Então ele está falando para a igreja, para o povo dele. E isso então se aprofunda ainda mais para que a gente possa então, irmão, entender e ter o cuidado como igreja, para como igreja não nos prostituirmos, para como igreja nós não nos corrompermos, para como igreja nós não nos satisfazermos com mensagens heréticas, para não buscarmos algo que apenas massageie o nosso coração e então tampar os ouvidos para ouvir. Devemos ouvir.
E eu vou trocar, viu, Alberto, que ele está meio que falhando. Então, meus irmãos, é muito sério, então, essa meditação em Oséias aqui para nós. E aí eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Olha, três coisas nós vamos entender como os aspectos principais dessa mensagem, ou desses 15 versículos que estão aqui. A primeira deles é para mim, é para o pastor Bosco, é para os presbíteros. A culpa da liderança. A culpa da liderança. Segundo lugar, o castigo divino e a ilusão das alianças políticas. E o afastamento de Deus e o chamado ao arrependimento. São esses três aspectos que nós vamos então meditar nesse texto aqui. Quero lembrar a vocês que Oséias foi um profeta durante um período de prosperidade econômica. Eles estavam abastados, eles estavam gordos, mas havia um colapso espiritual. O ministério, então, de Oséias começa no reinado de Jeroboão II e continuou até pouco antes da queda de Samaria, em 722 a.C. Então, após a morte de Jeroboão II, Israel passou a uma instabilidade política grave, com vários reis sendo assassinados, sucessões violentas, o caos. E o caos se instalou justamente porque a liderança, ela não entendeu, ela não teve o cuidado, e ela passou a liderar de forma pragmática. O que é forma pragmática? É aquilo que está dando certo, não mexe, deixa como está. Mesmo que esteja ofendendo a Deus, deixa como está. Não mexe aqui, não. Olha, vai dar moído, não mexe aqui não. Só que esse não mexer naquilo que é certo, naquilo que tem que chamar a atenção, lá na frente vai vir com juros e correções monetárias. Tem desdobramento. Hoje, pela manhã, eu tive uma conversa muito boa com o pastor Joabe. Porque nossa irmã Cleidismar está frequentando aqui e decidiu-se querer ficar aqui nessa comunidade. E aí eu fui falar com ele, que coisa boa. Não, pastor, ela é uma bênção. Nem eu vi que ela é uma bênção. E é uma bênção, aí a gente se abraçou e aquela felicidade, a felicidade dele de recomendar uma ovelha e a felicidade nossa de receber essa ovelha. Mas em contrapartida, a gente tem visto aí que a pessoa não quer nem saber como é que está. Nem procura saber a verdade. Recebe, coloca no meio e coloca para ministrar para as suas ovelhas. Que pena. Que pena. Que Deus tenha misericórdia de mim e do pastor Bosco a ter e continuar com essa atenção acurada. Acurada de saber quem é a pessoa, de onde vem, como veio. Lembremos também que o reino do norte, Israel, tinha Samaria como capital, e incluía tribos como Efraim, que frequentemente representava toda a nação. E no sul, Judá era governada por dinastias davídicas, e tinha Jerusalém como centro de culto. Israel estava dividido entre alianças políticas com os assírios e o Egito. E essas alianças políticas com o Egito e o Egito, que eram nações antagônicas, contrárias, foi um desdobramento espiritual do povo. Eles foram levados para essa aliança perigosa e escusa, porque lá atrás eles falharam na espiritualidade. O desdobramento foi fazer aliança com o inimigo.
O culto em Israel estava profundamente corrompido. O bezerro de ouro de Betel era venerado como se fosse o próprio Deus. Está lá em 1 Reis 12, 28 e 30. Práticas de idolatria e prostituição cultural estava enraizado na nação. Os sacerdotes também estavam envolvidos na corrupção, levando o povo à ruína espiritual. Aí por isso que eu penso então, do versículo 1 ao versículo 7, a corrupção, a culpa da liderança. Oséias inicia o capítulo denunciando 3 grupos de liderança: os sacerdotes, a casa de Israel, a casa do rei. Os sacerdotes responsáveis por ensinar a lei e guiar o povo no culto estava corrompido. Olha a desgraça. Hoje, você tem no YouTube um herege que tem milhões de seguidores e milhões de visualizações. Sabe quem são esses milhões de seguidores e visualizações? Crentes. Ou pelo menos se diz crente. Estava conversando com o pastor Euder e outros irmãos que fazem parte do devocional diário. E a gente, mas rapaz, só dá 1.000, 900, 800 visualizações. A gente já fica vibrando, né? Mas dia após dia, pastores compromissados com a palavra, uma palavra muito boa, exposição. Mas isso é justamente o contraste do que nós estamos vivendo como espiritualidade nos dias de hoje no Brasil, na igreja brasileira. É mais saboroso para a igreja ouvir as mentiras do diabo do que as verdades de Deus. É essa a realidade. É essa a realidade. Ouvi isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim, Israel está contaminada. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus. Olha que gravidade. Eles estavam tão mergulhados na corrupção, na heresia, na idolatria, tão mergulhados, que Deus diz assim, eles não têm nem condição de voltar para mim. Caíram por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, o seu gado à procura do Senhor, porém não acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua os consumirá com as suas porções. E a metáfora da rede e armadilha, do versículo 1, refere-se que esses líderes não apenas estavam errados, mas intencionalmente enganavam o povo. Esse dito rapaz que eu falei que é um herege, eu não posso falar aqui que está sendo gravado, e para não prejudicar a nossa igreja, eu não vou falar o nome. Não vou mesmo não. Depois se você quiser perguntar a mim, pessoalmente eu digo, fora do microfone. Mas esse dito mesmo rapaz que diz as maiores mentiras, eu vou dizer as mentiras que ele falou aqui, tem 3 aqui que eu coloquei aqui, que milhões de pessoas estão lá, milhões, o plenário é cheio de gente, batendo palma, aquela coisa toda, e ele dizendo um monte de mentira. Um monte de mentiras. Aí quando você vai atrás, como envolve milhões de pessoas, como envolve uma audiência alta, como envolve a fama,
mesmo sendo denunciado que ele está pregando heresia e que ele deveria voltar às Escrituras, ele não pode voltar. Por quê? Vai perder os seus seguidores, vai perder os milhões, vai perder a sua produção, vai perder. Aí eu entendo quando então aqui denuncia que eles estavam intencionalmente enganando o povo. Você se envolve de tal forma como um dos grandes pregadores desta nação, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que também se corromperam, a teologia da prosperidade, já está tão envolvido com aquilo que não voltam mais. Não voltam mais. Pode ver lá. Esse dito outro agora, que esse é mais velho, que aparecia nos sábados pela manhã, ele disse abertamente, como tirar dinheiro da igreja. Tem um vídeo, está no YouTube. Ele disse como manipular a igreja. Amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta palavra. Deus abençoe você e toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.